Obrigado para todos aqui. Parabéns pelo evento e já vamos para a próxima mesa. Obrigado, Paul, pela moderação e aos palestrantes. Então, vamos imediatamente para a mesa 2, e vai tratar das experiências de recuperação em manguezais. O moderador vai ser o Geraldo Eissink, que é consultor ambiental, sócio da empresa HC2, membro da agência costeira, e iniciou estudos sobre a caracterização dos ecossistemas aquáticos em 81 na Holanda e posteriormente no Japão. Tem atuado com recuperação de manguezais desde 91, inclusive como gerente de recuperação de ecossistemas aquáticos na CETESB. E ele também é autor de livros infantis relacionados ao meio ambiente. Geraldo, pode assumir aí, chamando os palestrantes da sua mesa. Obrigado. Obrigado, Martinos. Agora eu vou ter o papel difícil de gerenciar o tempo. Então, eu já gostaria direto de conectar com o Carlos Totti, que é professor, bacharel de administração, mestre em ciências e educação de Lisboa, escritor, e faz parte do grupo musical Cantarolama, colaborador da Fundação Vovó do Mangue, consultor do SEMA, trabalha na SUDEP, IBAMA, ICMBio, RESEX. Então, ele tem uma ampla experiência com relação ao manguezal. Antes de passar a palavra para o Carlinhos Totti, eu queria falar que, na organização desse evento, apareceram tantos trabalhos legais, tantos trabalhos interessantes ao longo do nosso litoral, que a gente teve que selecionar, não pela qualidade, mas tivemos que tolher a presença de várias pessoas. Eu já convido eles para o ano que vem a gente estar presente aqui num dia que tenha 2 ou 3 dias, porque o assunto assim o merece. Bom, Carlos, com um prazer a gente vai abrir espaço para você. Infelizmente, eu vou ter que colocar o cronograma para funcionar, Carlinhos. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Carlos? Ótimo, Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Está conseguindo conectar? Não está contando seu tempo ainda, Carlos. Pode ficar tranquilo.
Será que não dá para fazer conexão pelo celular? Um minutinho só, Carlos, por favor. Você ligou o microfone, Carlos? O botão do microfone, por favor. Pelo que eu estou vendo aqui, Carlos, você está com o microfone desligado. Não? O microfone do computador. Agora. Está ouvindo? Pronto. Primeiro, eu gostaria de dar bom dia a todos e a todas e, ao mesmo tempo, sentir honrado de participar de tão importante evento, principalmente nesse dia, que para mim é um dia muito importante, tanto para a minha vida, quanto também para a minha comunidade, para a minha cidade, para onde eu vivo. Vamos lá. Esse evento, ora em tela aí, os manguezais na década dos oceanos, principalmente relatar as experiências de recuperação de manguezais. Eu diria que Pantalassa e Pangeia, único oceano em toda a Terra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e por isso a deriva continental, o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico, oxigênio de águas marinhas, equilíbrio do clima global, praias, estuários, manguezais, berçário da vida marinha, Inaê, deusa das águas, em seu canto a nos ensinar, dizer que não jogue o lixo no rio, não jogue o lixo no mar, o ar, o clima e a terra, o oceano é vida. Falar dos manguezais desde o Amapá até Santa Catarina, não poderia dizer, ontem mesmo falando com o pessoal da região norte, eles estavam lá na região de Soure, e dizia o manguezal aqui está com uma aparência de 35 metros de altura, e representa um grande percentual, mais de 40% dos manguezais do Brasil. Mas, me referindo à nossa região, a região do Nordeste, queria ressaltar aqui, por tamanho, mas não por falta de importância dos que não têm tantos mangues, mas destacaria o Maranhão, né, com um grande potencial e grandes áreas de manguezal, a Bahia, Sergipe, o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Piauí e Alagoas. Mas, como o Maranhão tem muitos mangues, e expressivamente, principalmente aquele delta, eu quero ressaltar que a Bahia, por ter um extenso litoral, maior litoral do Brasil, e a Baía de Todos os Santos, ela, por ser a maior baía do Brasil e a segunda maior do mundo, localiza-se nas bordas da cidade de Salvador, e nós temos o Recôncavo Baiano, e na Baía de Todos os Santos existem duas baías, a Baía de Aratu e a Baía do Iguape. Na Baía do Iguape, a Bahia teve a sua primeira reserva extrativista
no ano 2000. Mas, na realidade, todo esse trabalho em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, essa cidade serviu de exemplos por causa justamente do encontro do rio Paraguaçu, que nasce na Chapada Diamantina e deságua nessa baía do Iguape, formando um grande lagamar. E a nossa cidade perdeu, em 1991, a única fábrica. Então, nós tivemos que repensar e recuperar toda a área degradada. E o trabalho começou justamente dizendo dessa importância. Por que preservar os mangues? Então, nós temos a proteção de linha de costa, a maternidade Santo Mangue, responsável por mais de 60% da reprodução da vida marinha, albergues de aves migratórias, o maior supermercado a céu aberto e gratuito da população. Ele dá sombra e dá alimentação, porque, na realidade, a cada folha que cai, ela se transforma nesse composto, né? A serrapilheira. Nós temos esse filtro biológico e nós temos esses sequestradores de carbono. O manguezal é uma grande oficina de pescadores e marisqueira, porque aqui nós precisamos do mangue como maneira das populações tradicionais fazer a sua sobrevivência, não somente aqui, mas em todo o Nordeste. Nós temos também o início de todo esse trabalho na década de 1980. Esse trabalho foi feito de maneira humilde, simples, com os trabalhos empíricos, né? De selecionar os propágulos, contar os propágulos e fazer o plantio, envolvendo toda a parte da comunidade, com professores, para fazer esse trabalho. E depois metrificar, ou seja, quadricular a área e fazer um plantio direto. Isso foi um trabalho a priori. E aí, depois nós fizemos um monitoramento. Aí é que eu aprendi com um biólogo marinho, o Machael Marruf, dizer, quando ele dizia Rhizófora lagunculares, absênios e conocárpicos, íbicos do manguezal, calinex, cardizomos, ucidis cordatus, pneupschmidt, ucapugnax, e eu fazia Schrabe nicht verstande, que ele era alemão. Significa que eu não estava entendendo nada. Então ele disse, olhe, veja o manguezal, escute a voz do manguezal. Então, eu entendi que eu vivo no mundo da lama, que chamam de maternidade, albergue das minhas aves, santuário da prosperidade. É um berçário de alevino, onde o limo é a alimentação, riqueza da natureza, o maior supermercado a céu aberto da população. Aí vimos os mangues crescer, mas tivemos uma reviravolta. A reviravolta na década já de 90, quando foi realizado em Maragogipe, em 1993, o primeiro encontro de educação ambiental em área de manguezal. Aí foi um privilégio conhecer a doutora Yara Chefe Novelli, conhecer o saudoso Vergara, o saudoso Everaldo, Tânia Mara, Solange e tantos outros que puderam me dar um norte, uma vivência de pegar o trabalho técnico-científico e começar a aplicar. E aí foi nascido em 1994, justamente, o Grupo Cantarolama, nascido com a arte de educar cantando, dado o nome por Vergara. Um abraço de Yara nesse dia fez com que o CNPT pudesse patrocinar o primeiro disco de educação ambiental através da música. E em 1997 foi feito justamente a criação da primeira fundação Vovó do Mangue. E aí os trabalhos começaram a ser mais técnico-científico na produção de mudas, envolvendo os pescadores e as marisqueiras, né? Com sedimento aqui mesmo produzido com o composto da matéria orgânica, ou seja, da argila com areia salgada e em cobertura, e feito as produções de mudas. E os próprios pescadores e marisqueiras, identificando as suas áreas degradadas, puderam fazer, com orientação técnica, toda essa recomposição. Nós temos o cuidado de manutenção desses viveiros. Nós tivemos esses viveiros depois dele atingir uma fase de 4 meses, 5 meses, para depois de fazer o plantio diretamente das suas áreas e sendo monitorado. Aí nós tivemos também essa parte prática e áreas de recuperação da nossa cidade. Então, ficou assim a recuperação de um trabalho simples e feito. E nós acreditamos, como nós estamos aqui agora nesse momento, é que educar, isso faz me recordar 1980, a década de 1990, nós
até chegar no sétimo Encontro Nacional, o primeiro latino-americano, a Vovó do Mangue, a primeira reserva extrativista no ano 2000, mas isso também me faz lembrar de que aquele menino que aprendeu na década de 80, hoje é o prefeito da cidade, e tem uma visão de envolver a Secretaria de Educação, o Valnício, envolver a Secretaria de Educação num processo de que uma cidade que não tem fábrica, não tem outros tipos de trabalho, nós aproveitamos de valorização da população tradicional, dos pescadores de marisqueira, a cuidar do seu ambiente, né? E aí parabenizar todos os processos, como, por exemplo, o gerenciamento costeiro, do qual eu tenho a honra de participar, né, da Bahia, das oficinas de planejamento para a execução das oficinas dos planos de gerenciamento costeiro, municipais de gerenciamento costeiro, e todas as ações de educação ambiental que possa levar um povo a ter um manguezal saudável, e isso também corresponde na nossa contribuição para todo o ecossistema. Então, eu quero aqui lembrar de que essa Mãe Natureza, né? És pródiges e a beleza, tu és minha razão de ser, recebe o meu afeto, os meus cuidados, perdoa os meus pecados, isso é de coração. Cada um de nós poder fazer pelo meio ambiente, principalmente pelo nosso ecossistema que dá sobrevivência aos pescadores e marisqueiras. E queria justamente fazer uma demonstração com eles, que são os educadores, dizer que nós recuperamos o mangue assim. Mandaram-me sobre o mangue criar uma poesia, falar sobre a fauna, a flora, a pesca dessa tão rica vida marinha. Na década dos oceanos, deságua ao peito também o balancear do manguezal, que faz-se jus à sua importância, do mais profundo ao litoral. Ora, quem dera eu, um maragogipano, falar dessas raízes entranhadas do meu lugar, que abriga o alimento, a vida, o ar. Para vós, que quereis escutar sobre manguezal, eu deixarei eles contar. O rio se encontra com o mar, veja como é rica a lama que dá. Cresce o mangue, com ele a criação, peixes e mariscos, é alimentação. Não corte o mangue porque pode morrer a vida que tem dentro do mar. O pescador tem no mangue sua vida, seu sangue, morando no mar. Pra lhe ajudar, não corte o mangue porque pode morrer a vida que tem dentro do mar. Plantei o mangue entre o mar e o rio, vi florescer e o mangue brotar. Mangue branco e vermelho, Saraíba se criar. Mangue branco e vermelho, Saraíba se criar. Plantar o mangue pode ser a solução para cobrir a imensidão que a mão do homem devastou. Plantar o mangue pode ser a solução para cobrir a imensidão que a mão do homem devastou. Como do mangue protege a criação, peixes e mariscos é a alimentação. Não corte o mangue porque pode morrer a vida que tem dentro do mar. O pescador tem no mangue sua vida, seu sangue, morando no mar. Pra lhe ajudar, não corte o mangue porque pode morrer a vida que tem dentro do mar.
Salve Nanã, salve Santana, salve todos os avós nesse Dia Internacional do Manguezal. Eu acho incrível o que a gente acabou de assistir, Carlos. Parabéns para toda a equipe aí. Tem várias perguntas no chat, mas a gente combinou deixar no final. Eu sei que você pediu para antecipar a sua fala devido a outros compromissos seus. Mas, meu amigo, você não vai escapar da gente nunca mais. Pode acreditar. Muito, muito legal mesmo. Acho que a suavidade, trazer a música, encantam as pessoas. E isso faz com que a pessoa ame ame o manguezal, ame o meio ambiente. E a gente só protege o que a gente ama. E a gente só ama o que a gente conhece. O seu papel é incrível, Carlos. Muito, muito legal ter aceito o convite da gente, você ter aceito o nosso convite de ter participado. Muito obrigado. Eu que fico emocionado de poder contar com esses jovens aqui, contar com o Vitor, nosso revelação, nosso poeta, já no meio de nós, fazendo esse trabalho, mas eu quero também saudar todos que não estão mais no meio de nós, que estão lá de cima. Eu vi uma frase na semana passada, fazendo o show com Lenine lá no Rio de Janeiro, e eu ouvi dizer que lixo não cai do céu. E eu quero dizer que no céu tem tanta gente boa, e aí eu quero dizer e saudar o Pescador, Lelé, Solange, 7 Metro, Rubinho, Ronaldo, Norma, Crudman, a Tânia Mara, o Magnólio, Everaldo, Lourdinha e meu querido amigo Vergara. Um beijo no coração de vocês e salve esse dia. Muita axé. Eu soube que você esteve cantando no show do Lenine e aquela música da paciência que ele tanto ele canta, né? Cabe a gente agora ter paciência, mas ter ação também. Muito obrigado, Carlos. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Bom, em seguida a gente vai contar com uma outra pessoa com grande experiência em cima da questão do manguezal, que chama Mário Moscatelli. Vamos tentar conectá-lo rapidinho. Mestre em Ecologia, especialista em Gestão e Recuperação de Manguezais, diretor técnico da empresa Manglares Consultoria Ambiental. Trabalho com recuperação de manguezais desde 98, no litoral do Rio de Janeiro. Renaturalização de margens de lagoas costeiras e recuperação, criação de manguezais. Conto com a sua fala, Mário. Seja bem-vindo. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Serei objetivo e direto na minha apresentação. Assim, o tempo urge. Só um instantinho, colocar aqui a apresentação. Apareceu a apresentação aí? Tudo certinho. Está em forma de edição ainda. Então, só um instantinho. Está perfeito? Bom, essa saga começa em 1988, em Angra dos Reis, um município famoso por ter grandes empreendimentos imobiliários, onde a legislação ambiental simplesmente não existia, né? A legislação ambiental era algo que não havia chegado ainda ao conhecimento das autoridades públicas, que muitas vezes funcionavam como uma verdadeira máquina de legalizar o ilegalizável. Essa área daqui é o Manguezal do Cansado, uma área que foi cortada criminosamente por um empreendimento imobiliário com autorização dos órgãos ambientais da época. Eu me remeto aos anos de 1988, 89. Felizmente, por ação de uma pequena equipe na qual eu capitaneava, esse empreendimento imobiliário foi suspenso, sua licença foi cassada e, posteriormente, com algumas intervenções, pequenas intervenções, isso daqui é uma fotografia de 1997, em 2022, nós tínhamos a área completamente recuperada, quer dizer, completamente em termos, porque muito dessa área havia sido aterrada ou escavada, mas aquilo que era possível recuperar, aproximadamente 450 mil metros quadrados, foram recuperados.
Chegamos na Lagoa Rodrigo de Freitas e eu começo esse trabalho em 1989, em pleno coração da zona sul do Rio de Janeiro, onde essa lagoa havia sido reduzida em 50% de sua área nos últimos 100 anos. Portanto, suas margens eram completamente desfiguradas e, em outubro de 1989, iniciei um processo de renaturalização dessas margens. Inicialmente, eu fui chamado de doido, de maluco, hoje eu sou chamado de visionário. Enfim, essa fotografia, o primeiro plantio executado nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, repito, em plena zona sul do Rio de Janeiro, e aqui vocês podem observar 1989, 2020, o Mário Moscatelli, aqui bem pequenininho, as colegas e os colegas trabalhando nos plantios e as mesmas árvores 30 anos depois. Ou seja, um sucesso estrondoso em termos de renaturalização da margem da Lagoa Rodrigo de Freitas. Onde nós tínhamos paredões de concreto, aos poucos foram criadas cercas vivas com espécies de mangue, com espécies de manguezal, principalmente no caso Lagunculária racemosa. Isso daqui é uma fotografia mais recente, em 2020. Junto com o trabalho de renaturalização, houve um trabalho de educação ambiental, onde foram envolvidas Unibanco Ecologia, ONGs, centros universitários e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso por volta de 1998. Fundamental para o sucesso desse processo foi o trabalho íntimo relacionado com o trabalho de recuperação com a imprensa, onde não raramente recebia apoio da imprensa no que era culturalmente confundido com um ato, praticamente uma blasfêmia, plantar mangue na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu lembro muito bem que as pessoas diziam que a lagoa ia feder e que a Lagoa Rodrigo de Freitas ia encher de mosquito. Com o tempo, foi descaracterizado esse ranço cultural que o Rio de Janeiro, que o carioca tinha com o manguezal, e, felizmente, após 30 anos, nós tivemos alguns exitosos resultados, como o incremento da biodiversidade. Hoje, nós temos trabalhos de educação ambiental em plena zona sul do Rio de Janeiro, com uma fauna que progressivamente veio a ser a minha inquilina, a inquilina dos manguezais que eu plantei, com capivaras, com caranguejos típicos de manguezal, como o marinheiro, com aves associadas ao manguezal, como o frango d'água, que claramente, através até de outros pesquisadores que vêm desenvolvendo trabalhos na Lagoa Rodrigo de Freitas, têm atestado o incremento da biodiversidade com o projeto Manguezal da Lagoa. Socodurminhoco e a nossa matéria-prima, que são as crianças, visando principalmente criar uma cultura que descaracteriza a insalubridade do manguezal e de sua verdadeira importância socioeconômica e ambiental. Bom, com a experiência desenvolvida em Angra dos Reis e na Lagoa Rodrigo de Freitas, pipocaram vários outros trabalhos pela Baía de Guanabara e pela Baixada de Jacarepaguá. Aqui, na foz do rio São João de Meriti, destaco que as condições de insalubridade são totais na Baía de Guanabara por conta de uma delinquência ambiental que perdurou por praticamente 5 décadas, através de programas de recuperação ambiental que não recuperaram coisa alguma, centenas de milhões de dólares que não funcionaram para coisa alguma em termos de recuperação ambiental da Bahia. Eu justamente trabalho na foz desses rios, que hoje são imensos valões de esgoto e lixo. Um deles é o Rio São João de Meriti, onde foram recuperados 20 hectares de manguezais. Aqui eu já entro na parte de criação de áreas de manguezal. Áreas aterradas pelos mais diversos motivos. Essas áreas são desaterradas
são adequadas topograficamente ao padrão de maré e, depois de algum tempo, replantadas com seus taludes estabilizados e, em pouquíssimo tempo, em 5 a 6 anos, nós temos verdadeiras florestas criadas onde antes era basicamente um aterro. O nosso grande problema na Baía de Guanabara é o lixo. São milhares de toneladas de resíduos lançados mensalmente pelos principais rios dentro da Baía de Guanabara e, como eu costumo dizer, Iemanjá não gosta de lixo e joga dentro dos manguezais para que o Curupira se resolva com esse resíduo. Outro projeto bastante interessante, desenvolvido no período de 2010 a 2012, foi a criação de 13 hectares de manguezal numa das áreas mais degradadas da Baía de Guanabara, que é o Canal do Fundão, ao lado da cidade universitária. Aqui vocês podem observar onde era um acúmulo de sedimento e lixo, em frente à Península do Caju, ao lado da ilha da cidade universitária. Durante o processo de adequação ambiental, utilizando aterro hidráulico, visando a criação de área de terreno para a produção da área de mangue, e em 2022, um manguezal de 13 hectares, com uma altura aproximada de 5, 6 metros de altura. Então, como eu costumo dizer, o manguezal tem bom coração. Desde que nós criemos as condições ambientais adequadas, ele se desenvolve. Aqui algumas fotos do processo. Em 2010, o aterro hidráulico, vocês observem, era um lamaçal sem vida, cheio de lixo. Posteriormente, o aterro hidráulico estabilizado, os primeiros plantios, o aterro hidráulico observado do alto, a área de manguezal sendo plantada com diversas espécies, Laguncularia racemosa, Rhizóphora manglia, Vicenia schaueriana. A fotografia em 2012 de novo, 2022. Ou seja, em 10 anos, criamos um bosque denso de manguezal e que, enfim, transformou uma área completamente degradada num ecossistema produtivo, apesar das condições ambientais completamente adversas em termos de qualidade da água. Um outro estudo de caso foi no aterro de Gramacho. Em 1975, o governo federal criou o aterro metropolitano de Gramacho, numa área de manguezal, em Duque de Caxias, na foz do rio na foz do rio Iguaçu e Sarapuí. Esse aterro foi feito em cima de manguezal e, em 1997, eu fui chamado para recuperar essa área de mangue no entorno, é claro. Em 2022, nós temos essa situação. O chorume, que era o líquido que saía da decomposição do lixo de uma montanha de 50 metros de resíduos acumulados durante 3 décadas, esse aterro está fechado, ele não funciona mais, mas produzirá chorume pelos próximos 30 a 40 anos. E esse chorume é coletado, tratado, e só depois de tratado, lançado na Baía de Guanabara. O manguezal, além de incremento da biodiversidade, além da estabilidade da costa, também funciona como um importante indicador biológico se o tratamento do chorume está funcionando a contento. Esse era o cenário que eu recebi em 1997, os manguezais completamente degradados por conta do aporte de chorume, o início dos plantios em 1998, aqui um sistema de paletes, de palafitas, para nos facilitar o acesso, o plantio de Rhizóphora manglia. Aqui vocês podem observar, aqui em cima, um triângulo, um problema de aporte de chorume, que ainda estava presente. A foto em 1998 e em 2022, fruto dos nossos esforços de plantio. Nós tivemos alguns problemas com correntes, ventos fortes, muito intensos, que derrubaram alguns trechos, mas o plantio, a recuperação, continua avançando.
Isso daqui, o sistema de cercas, que isolam o aporte de resíduos sólidos da Baía de Guanabara, que vem dos rios para dentro das áreas de manguezal, a nossa produção de risófora mangue, permanente, o ano inteiro, visando gerar mudas para o plantio dessas áreas, o acesso às áreas feito através de palafitas, os plantios, a proteção contra o lixo, plantios, e o ano passado concluímos a área de mais 4 hectares, mais 40 mil metros quadrados, numa das áreas mais degradadas da Baía de Guanabara, que é a foz do rio Sarapuí-Iguaçu, no município de Duque de Caxias. Finalmente, nós temos o sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Vale lembrar que a cidade do Rio de Janeiro foi palco de grandes eventos megalomaníacos, as Olimpíadas, com 40 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, muitas promessas de legados ambientais, mas que, de fato, a maioria não se consolidaram. Um deles foi a questão da recuperação do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, hoje ainda uma imensa latrina, uma imensa lata de lixo. São 5 lagoas, com várias áreas de manguezal em vários estados de degradação. Aqui nós temos o Parque Olímpico. O autódromo foi removido, a ocupação desordenada das suas margens também foi removida, e aqui nós podemos observar onde havia ocupação desordenada, o plantio de áreas de manguezal e de restinga. A restinga não me diz respeito, mas o mangue fui eu o responsável. São 3 hectares de manguezais recuperados, aliás, margem renaturalizada, onde nós tínhamos casas com piscina, L-pontos, hoje nós temos mangue e restinga. Esse daí foi o único legado olímpico ambiental que, de fato, se consolidou. O processo de renaturalização leva em conta a adequação topográfica das margens, o plantio de mudas das diversas espécies, laguncularia, risófora e avicênia, a estabilização dos taludes criados, uma visão do processo de recuperação, de renaturalização das margens da lagoa, de Jacarepaguá. Vocês observem que, tanto na Baía de Guanabara quanto no sistema lagunar, o problema do aporte de resíduos é um problema gravíssimo para o trabalho de recuperação. E hoje, o bosque, 6 anos depois, já com uma altura em média de 5, 6 metros nas margens da lagoa de Jacarepaguá. Onde havia mato, no sentido prático da palavra, espécies ruderais, espécies vegetais exóticas, foram suprimidas e plantadas espécies nativas, não só de mangue, como também não exclusivas, como aroeiras, como algodoeiros de praia, samambaias do brejo, espécies que dividem, muitas vezes, o espaço com o manguezal. Bom, e, finalmente, nós temos agora o trabalho da Lagoa do Camorim, outra lagoa do sistema lagunar, aqui é a Lagoa de Jacarepaguá, a Lagoa do Camorim aqui, e a Lagoa da Tijuca. Vocês observem a coloração do que chega através da bacia hidrográfica, esgoto puro, nesse sistema lagunar. Aqui, a produção, a nova produção de mudas, no caso daqui, são 40 mil mudas que serão plantadas a partir do verão de 2023, nas margens da Lagoa do Camorim. Aqui, a produção das mudas. Um trabalho sempre associado de educação ambiental, sempre em todas as unidades de produção de mudas ou de recuperação ambiental, temos esse trabalho de recebimento de alunos universitários, alunos de escolas do ensino fundamental para aprenderem a questão dos manguezais, a proteção das margens, a limpeza das margens e, futuramente, o seu plantio. Aqui nós temos os projetos sendo executados ou que foram já executados no passado
E é fundamental a educação, como outros colegas já falaram e como também irão falar, tanto com alunos do ensino médio, quanto com crianças envolvidas diretamente na recuperação das áreas de mangue, nas margens das lagoas. Vantagens são inúmeras, como já dito anteriormente, e é isso aí, gente. É um processo de recuperação que eu venho incrementando nos últimos 33 anos, 34 anos, que tem, por um lado, me trazido muita felicidade, mas muitos problemas pessoais, porque a proteção de áreas de manguezal no Rio de Janeiro é uma questão de polícia, é uma questão que envolve interesses econômicos, políticos, que nem sempre a legislação é cumprida, muito menos pelos órgãos ambientais, principalmente nesse período que eu fiz menção, nos anos 80 e 90, onde o ilegalizável era tentado ser legalizado, né? E isso custa caro. Vocês sabem muito bem, a professora Yara deve lembrar, que trabalhar no Brasil com meio ambiente é uma das profissões mais perigosas. Mas cada um com a sua missão, e essa é a minha. Muito obrigado. Mário, parabéns pela sua riquíssima apresentação e pelo seu trabalho. Nós precisamos bastante de visionários no Brasil e no mundo, mas também visionários que atuam na prática, tornem seu sonho uma coisa prática, senão apenas é um sonho, né? As perguntas, Mário, são inúmeras, a gente vai deixar para depois, porque a gente quer respeitar o horário de todo mundo e temos ainda 2 curtas apresentações. Muito obrigado, Mário, foi um prazer muito grande compartilhar seus conhecimentos e sua experiência com a gente. Bom, vou ao próximo palestrante, que no caso sou eu mesmo, e eu vou fazer uma coisa muito difícil também, que é trabalhar no tempo que eu tenho. Eu vou tentar encurtar, até para respeitar o horário. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Geraldo, sou biólogo. Esse trabalho que eu vou apresentar agora na parte de manhã, ele é resultado de um grupo de pessoas, que são igualmente visionários, e eu estou apenas representando esse grupo nesse projeto, né? Nos anos 90, até então, o Rio Cubatão e todo o estuário de Baixada Santista estavam bastante problemáticos, teve uma ação do governo uma mudança na forma de pensar, começou a se controlar a poluição, e uma das primeiras ações que foram tomadas eram o não poluição do petróleo, e com isso começou a nascer algumas mudinhas, não sei nem de onde, né? E aí a gente apresentou essa proposta para a diretoria, que na hora até falou assim, nossa, vamos deixar ele plantar a hortinha dele, né? Porque essas coisas se escutam também. Então, a gente plantou nossa hortinha e teve esses resultados fantásticos, inclusive teve mestrado e doutorado, graças à doutora Yara, que é a nossa grande parceira, mas eu apenas quero reforçar, eu sou apenas um representante de um grupo que trabalhou. A única coisa que eu quero destacar nessa foto é do lado esquerdo, do meio, essa foto é de um manguezal petrificado com 150 milhões de anos que eu achei lá no Saara, e eu trouxe essa foto especial para a doutora Yara, para mostrar que os manguezais estão muito mais além do que nós aqui. E se a gente vai ter manguezais daqui a 150 anos, isso depende da gente agora. Tá? Eu estou tentando ser. Então, os objetivos, naquela época, pouquíssimos trabalhos eram feitos no Brasil e no mundo com relação ao manguezal, né, com exceção de alguns trabalhos assim que nem acabaram de ser apresentados. E aqui era um paradigma também. Falou assim, os manguezais são passíveis de ser recuperados? Não são? Como é que faz? E nós tínhamos que fornecer embasamentos técnicos e jurídicos para provar que os manguezais eram recuperados, né? Porque senão o pessoal vai invadindo o mangue e está agradado, coitado, vamos usar para outros fins, seja a expansão do porto, seja para a expansão urbana. Cada um acha um argumento para usar aqueles ambientes. Esse é o nosso papel, mostrar que são passíveis e são, obviamente, né, passíveis. Essas fotos a doutora Yara já mostrou. Então, nós tínhamos quase toda a Baixada Santista disponível para plantar. Obviamente, a gente começou com uma parcela,
com apoio de geólogos, biólogos e com apoio do Instituto Oceanográfico, nós plantamos mudas, tanto plântulas como propágulos, de uma espécie só por enquanto, que eu sei que parece mais paisagismo do que... mas não é bem assim. Então, uma das coisas interessantes que foram observadas é o seguinte: depois de uma certa época, não conseguíamos diferenciar muito bem a origem, se era plântula ou se era propágulo. Plantar plântula, já sabia, mas a doutora Yara reforçou hoje, que é o cuidado com as raízes. O custo do replantio com plântulas é muito alto. Você tem que ter viveiro. Eu tenho até viveiro lá em Olambra, com mangues e tudo, mas o custo do plantio é muito alto. Então, é muito mais prático plantar plântulas. Tudo que eu não sei exatamente quantos meses depois, você não conseguia diferenciar a plântula do propágulo. Então, a plântula, a primeira reação, perdia muitas folhas por causa do estresse do replantio, e o propágulo vinha com tudo e depois, ou seja, era muito mais prático você plantar propágulos. Tá? Então, o meu desafio na minha estufa é tentar pegar propágulos, tentar fazer com que eles cresçam o menos possível para ter o dia próprio para o plantio, como vai ser feito na semana que vem. Outro grande indicador é a gente não ter esse costume. A gente tem um monte de informação, mas os verdadeiros informantes, os verdadeiros bioinformantes são os pescadores, as pescadoras. Então, eu quero fazer uma homenagem muito especial ao Inácio, que é um dos pescadores que ficou rindo da gente muito tempo, que ele viu todos aqueles caras de amarelo afundando na lama e fazendo aquele trabalho todo, e ele nos ajudou bastante. Inclusive, ele chegou a falecer, temos até uma representação aqui da sociedade do Inácio, e o senhor Inácio, depois da gente ter feito todos os trabalhos, ele falou o seguinte: por que vocês não plantam mangue com barco? Vocês ficam entrando no lodo, vocês não conhecem mangue. Né? Então, o que fomos fazer? Nós escutamos o pescador, juntamos 5.000 propágulos, fizemos um trabalho fantástico com crianças, e lanche, e desenhos de concurso. Tem um menino chamado Prego, que naquela época era menino, que ganhou o concurso, que traduziu a melhor forma, que é manguezal, muitas vidas numa vida. É uma frase e o desenho é dele. Obviamente, ele ganhou o concurso da gente, ganhou um lanchinho extra, essas coisas aí, mas essas crianças, no anos 92, 93, hoje são pessoas adultas. A Malígia também falou que tem gente que fez engenharia ambiental, outro é advogado, e todo mundo está em... Não todo mundo, obviamente, porque nem sempre o ambiente foi favorável, mas todo mundo cresceu. Ou seja, nós temos a obrigação de envolver pescadores, até para escutá-los, o que eles têm para falar, para não ficar botando o pé na lama, né, à toa, enquanto com um barco que não tem calado na subida da maré. Aliás, eu fiz essa proposta agora para plantar novas, aí eu recebi um laudo da secretaria, falou assim: você nunca plantou mangue, o mangue não se planta de barco. Eu falei: meu amigo, eu te convido para ir junto, está documentado, hein? Te convido para ir junto para mostrar que é possível plantar mangue de barco. Né? Nada científico, mas está tudo crescendo, é isso que interessa, na verdade. Né? Então, aqui está a Gisela, a Iris e todo esse pessoal. Fizemos um trabalho junto com a Universidade de Ibirapuera na época, depois de Olambra, e SEACOM, ou seja, todo mundo propiciou a recuperação do manguezal, mostrou que é possível. Aí está uma foto do senhor Inácio, né? 5 anos e meio depois, aquele de amarelo lá em cima, né? E em 2009, 16 anos depois, o manguezal estava com uma diversidade muito alta. Né? Eu tenho até um pouquinho de medo de contrariar a doutora Yara, que para mim é a minha ídola, né? Digamos assim, existe ídola, né? Bom, a minha ídola, e ela falou que começamos a trabalhar com uma espécie só, mas graças ao banco genético de outras espécies, essas sementes naturalmente vieram e ocuparam o seu espaço. Plantávamos manguezal com 1,5 metro de distância uma da outra, mas a própria competição interespecífica elimina essas questões. O que nós temos que fazer é plantar. O que nós temos que fazer é ocupar o mangue antes que ela seja ocupada. Obviamente, a gente teve alguns revés.
que comeu de um dia para outro praticamente todas as folhas do mangue. Fomos num especialista lá na Unicamp e ele classificou como um lagarto que veio da China, que aqueles boxes de madeira que vem da China traz também material. Acabaram com o mangue de um dia para outro, mas o mangue é resiliente. No ano que vem já estava fazendo suas folhas e assim começou a crescer de novo, né? Bom, como eu disse, eu esqueci de ligar o cronômetro. Como eu disse, eu queria ser curto, né? Eu sou da opinião seguinte: temos que arrumar condições de recuperar o mangue, a custa que custar. Hoje à tarde eu quero apresentar eu vou falar de empresas internacionais, multinacionais que querem financiar, mas estão cansados de esperar a gente. A gente tem que ter essa resposta. Eu posso recuperar o mangue. Para garantir, o Exal da Baixada Santista tem seus problemas, estão crescendo de várias formas, mas também está se recuperando muito bem. Tá? Antigamente a gente via cerco, faz tempo que eu não vejo cerco lá. Então precisamos resgatar até a forma da pesca. É essa a importância, Marli, da nossa parceria. Nós temos que trabalhar junto. Se eu não consigo fazer, eu consigo plantar. É só isso que eu consigo fazer. O que eu fiz? Minha empresa georreferenciou mais de 120 hectares de manguezais, de espaços no mangue a serem recuperados na Baixada Santista. Está aí todas as fotos. Os locais, tudo georreferenciado com drone, com tudo que tem numa precisão de 2 centímetros, se vocês quiserem, né? Tudo isso está disponível, esperando só o aval da Secretaria. Por isso que o que a Kate falou, é muito importante nosso diálogo e nossa agilidade em recuperar, em agir. Não posso esperar uma carta que eu já escrevi 3 anos, uma solicitação que eu escrevi 3 anos atrás, desculpa eu falar dessa forma, mas ainda não está nos 15 minutos, então posso. Então, esperando alguém aprovar, porque as empresas multinacionais só pedem uma coisa: você pode plantar lá, sim ou não? Eu preciso dessa carta. Ou seja, se você, porque o pessoal multinacional estão cansados de investir no Brasil e não tem resposta. Nunca eles veem relatório, nunca eles veem nada. Não estou falando disso no nosso caso, né? Então eles querem recuperar o manguezal, porque por causa do grande papel do manguezal na neutralização do carbono, é o assunto de hoje à tarde. Mas eles precisam dessa certeza que eles vão investir dinheiro no Brasil e que pelo menos uma mudinha seja plantada, né? Então, tendo essa certeza, através da legalização do uso dessas áreas, depois a gente junta as universidades, junta todo mundo que puder, porque a empresa já está pagando minha ida para lá. Então, por que não leva universitários juntos para otimizar, né? O nosso trabalho de manguezal começou em 90, né? Eu lamento muito, a gente não fez uma análise de comunidade bentônica, né? Para entender a sucessão, o que significa recuperar manguezal no nível de biologia, de ecologia, desculpa. Nós temos que ter essa informação, nós temos que dialogar. Eu tenho que falar, doutor Iara, eu vou recuperar a manga semana que vem, mas eu preciso de gente, eu não posso fazer pesquisa pela minha empresa. Eu estou sendo pago para recuperar a mangue. O quanto quer recuperar? É outra pergunta importante, né? Então, vocês podem ver do lado direito lá, tudo georreferenciado, tudo certinho, todas as coordenadas, tudo que vocês precisam, né? Então, algumas considerações cabem aqui. Identificar, eliminar as fontes de estresse. Só a eliminação da fonte de estresse de óleo, lá na época do Montoro, vamos lembrar, e dar os créditos para as pessoas, né? Tirou a contaminação do petróleo na Baixada Santista, começaram a aparecer as primeiras mudinhas de propagro. Olha que coisa interessante. Só que não tinha uma relação, né, da dragagem. Realizar plantio, mesmo que seja uma de espécie, desde que tenha banco de sementes de outras espécies, né? Envolver obrigatoriamente as comunidades dos pescadores. Por quê? Tenho certeza que, se alguém ousar derrubar o mangue para fazer qualquer atividade cujo mangue foi plantado pelo prego e pela toda a comunidade, ninguém tem coragem, vai levar uma remada na cabeça. E precisa levar a remada na cabeça. Realizar parcerias para viabilizar pesquisas, visando o real entendimento do dimensionamento de serviços ecossistêmicos. Quanto custa o mangue? Qual a área que precisa recuperar? Recuperar o serviço ecossistêmico daquele mangue. Amplitude de 15 hectares de mangue, você recupera, além do hectare derrubado, mais 15 hectares, por causa dos serviços ecossistêmicos. Mas nós temos que entender, está no tempo.
implantar projetos de educação ambiental e ecoturismo e implantar políticas de preservação e recuperação de institutos governamentais. Muitas vidas numa vida, isso depende da gente. E era esse o recadinho que eu tinha para dar. Bom, o próximo é José Carlos. Ele está também virtual. Podemos contactá-lo. Ele é pesquisador em botânica, com ênfase em morfologia funcional, anatomia ecológica de madeiras da Universidade de Joinville e identificação de madeiras, história e arqueologia. Gostaríamos de conectá-lo. Bom dia a todos. Eu me chamo João Carlos e sou professor e pesquisador em botânica na Universidade da região de Joinville, localizada em Joinville, Santa Catarina. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite para participar desse evento, feito pelo Dr. Geraldo, e também agradecer aos demais colegas aqui presentes nessa discussão importante sobre os manguezais brasileiros. A minha fala vai estar centrada em alguns aspectos ecológicos e funcionais que nós obtivemos a partir de estudos realizados com árvores de manguezal aqui em Santa Catarina. Inicialmente, eu gostaria de destacar que em Santa Catarina os manguezais possuem como distribuição limítrofe o município de Laguna. No entanto, os manguezais localizados na Baía Babitonga, essa baía que a gente consegue ver aqui neste mapa localizado aqui na parte direita da tela, representam 75% de todas as florestas de manguezais que ocorrem no estado de Santa Catarina, levando então essa região a ser considerada um grande hotspot para a conservação dos manguezais brasileiros. A gente pode perceber aqui que ao longo de toda a extensão da Baía Babitonga, composta pelo Canal da Linguado, composta pelo Rio do Palmital e composta também pelo corpo central da Baía, existe uma grande cobertura de manguezais ocorrentes nessa porção da Baía Babitonga. Obviamente, em áreas de transição, em áreas ecotonais com outros sistemas naturais também presentes aí na Baía Babitonga, como florestas ombrófilas e também áreas de restinga. É importante também destacar que o entorno da Baía Babitonga agrega cerca de 6 municípios extremamente populosos, pensando no estado de Santa Catarina, alcançando aí uma marca de quase 700 mil habitantes. Desses 6 municípios, Joinville acaba sendo o município mais populoso de contato, então, com a Baía Babitonga. E do ponto de vista da organização florística dos manguezais na Baía Babitonga e também no sul do Brasil, existem 3 espécies importantes, 3 espécies arbóreas importantes, dentre as 7 que ocorrem e que são reconhecidas para os manguezais brasileiros, sendo a Visena chaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophyra mangli. Estudo realizado e publicado anteriormente, participação com um grupo de pesquisa de São Paulo e também do Espírito Santo, nós detectamos alguns aspectos importantes relacionados à evolução dos manguezais na Baía Babitonga, indicando que a condição que nós temos aqui atual de distribuição dos manguezais na Baía Babitonga, ela se mantém de uma certa forma similar num lastro de tempo de 500 anos antes do presente. E anteriormente a isso, a gente percebe aqui nessas figuras que mostram a evolução desse sistema, que o manguezal ele foi ocupando a Baía da Babitonga por um depósito crescente de matéria orgânica,
E isso se deu aí em diferentes fases de desenvolvimento do manguezal na Baía da Babitonga, em que a gente tem aí uma presença de uma faixa temporal bastante distinta de instalação do manguezal e de evolução desse sistema dentro da Bahia. É importante também destacar que neste conjunto vegetacional da Baía Babitonga, a gente considera, né, por mais que tenhamos aí uma ocorrência expressiva dos sistemas e dos ecossistemas de manguezal, a gente também tem uma proximidade, uma conexão muito forte com outros sistemas naturais, maciços de acróstico, né, que seria uma samambaia que acaba ocorrendo também dentro do ambiente manguezal. Temos taliparite, maciços de taliparite, né, que é o hibisco do manguezal, uma outra espécie que também chega a ocupar manguezal e até mesmo áreas de restinga. E também contato com floresta ombrófila. Então a gente percebe aí que o ecossistema manguezal está em contato direto com outros grandes maciços vegetacionais, formando grandes áreas transicionais dentro da Baía Babitonga. Bom, agora nós temos um agravante, né? Um agravante desencadeado por mecanismos antrópicos. Então, nessa região da Baía Babitonga, existe uma forte pressão antrópica desencadeada pelas indústrias. Joinville é considerado um município fortemente industrializado, um dos municípios mais industrializados do estado de Santa Catarina. E os municípios vizinhos também apresentam uma grande potência do ponto de vista de indústrias na região e também da atividade portuária, principalmente em Itapoá e na cidade de São Francisco do Sul. Bom, além disso, né, como é uma área muito populosa, há uma pressão exercida pelo lançamento de rejeitos domésticos no sistema fluvial que se conecta à Baía Babitonga. Então a gente tem aí dentro dessa perspectiva, né, da influência dos impactos ambientais sobre o sistema dos manguezais, uma forte pressão. Além disso, a partir do ano de 2016, foi detectado nos manguezais da Baía da Babitonga, numa área equivalente a 2.000 hectares, a presença de uma lagarta exótica, uma lagarta de origem asiática, da espécie Iblea puera, cuja fase larval se alimenta maciçamente da copa, né, das folhas da copa das plantas de manguezal. Então, isso ocasionou ao longo do tempo um processo de mortalidade, de desfolhação maciça das copas das árvores de manguezal em determinados pontos, né, de manguezal na Baía da Babitonga, e ocasionou posteriormente a morte de muitos indivíduos arbóreos. Então, dentro desse contexto, né, ambiental e desse contexto de impactos sobre o sistema natural dos manguezais, nós desenvolvemos alguns estudos para tentar avaliar como as árvores regenerantes estavam procurando estratégias adaptativas e funcionais para lidar com essa questão. Aí em tela a gente tem a presença fortemente acentuada de indivíduos mortos, né, dentro dessa área de manguezal. Esse foi o cenário, parecia um cenário bastante assustador, né, mas isso se estendia por muitos e muitos hectares de manguezal, esse mesmo cenário. As árvores praticamente todas secas e dentre essas árvores alguns indivíduos, como esse aqui que eu estou passando o cursor, alguns indivíduos regenerantes. Aqui a nossa área de estudo, né? Então aqui é uma rua principal de um bairro conectado à Baía Babitonga. Aqui a área em que ocorreu uma grande mortalidade
de árvores de manguezal, e nós desenvolvemos o estudo dentro dessa área aqui de interesse. Os estudos foram desenvolvidos, então, com Laguncularia racemosa, com Avicennia e com Rhizophora mangue. No trabalho realizado com Laguncularia racemosa, nós conseguimos detectar algumas importantes alterações funcionais na planta. De qualquer forma, para ter uma padronização e um entendimento melhor do próprio ambiente, né, do próprio componente abiótico desse ambiente, nós fizemos uma análise físico-química do solo para então entender um pouquinho o que acontecia ali. E a gente percebeu, né, num processo temporal, uma certa variação em algumas variáveis importantes do solo, como a capacidade de troca catiônica, como a toxicidade por alumínio, a concentração de potássio, a concentração de magnésio, de fósforo, a concentração de matéria orgânica. Então, houve, sim, uma variação temporal na condição de solo, mas também houve uma importante variação do ponto de vista das características funcionais das plantas nesse ambiente que foi estudado. Bom, do ponto de vista das variações detectadas em Laguncularia racemosa, o que a gente percebeu ao longo dessa escala temporal foi principalmente um incremento da massa seca foliar. Então, aqui em 2018, o momento em que a herbivoria tinha acontecido, né? Então, que a gente se deflagrou com aquele fenômeno, né, de herbivoria maciça e da mortalidade de muitos indivíduos arbóreos. No ano seguinte, os indivíduos regenerantes apresentaram essas variações. Então, a gente percebe aqui um incremento de massa seca bastante acentuado. Então, isso como um fator bem importante do ponto de vista funcional. Percebemos também aqui um aumento da área foliar específica, um aumento na força de perfuração foliar. E percebemos também um aumento na espessura total do limbo, na espessura da folha. Isso nos leva a hipotetizar que Laguncularia racemosa foi uma espécie que mecanicamente se preparou para um próximo evento anti-herbivoria. Um próximo evento de herbivoria maciça provocado por esse herbívoro exótico. Então, a planta, ela alocou recursos de uma forma diferenciada no ano seguinte, nesses indivíduos regenerantes, já prevendo um novo processo de ataque pelo herbívoro. Vejam que esse importante aspecto aqui de força de perfuração, ou seja, a planta ela acabou produzindo mais estruturas com paredes celulares, ou seja, um incremento celular, né, expresso aí por paredes celulares, que aumenta a massa seca foliar, e isso muito possivelmente tem aí a contribuição de tecido esclerificado, né, de tecido de sustentação mecânica na folha, aumentando então a força que o herbívoro deveria fazer para conseguir mastigar, para conseguir acessar o recurso nutricional da folha. No trabalho com a Avicennia schaueriana, o que nós conseguimos perceber? Que o conteúdo de água na planta foi diferenciado. Então, nas plantas regenerantes, aqui a gente comparou com uma área que não foi atacada por esse herbívoro. Então, o conteúdo de água ele reduziu bastante nas plantas regenerantes, justamente por quê? Porque o herbívoro, o que ele procura? Ele procura água e ele procura uma fonte nutricional, uma fonte de carboidrato. Então, o que a planta fez? Reduziu o seu componente de água intracelular
mas também reduziu aqui a sua força de perfuração, ou seja, ela não conseguiu aumentar, ou seja, aumentar esse potencial de negativo, né, contra a mastigação feita pelo herbívoro, incrementando aí uma quantidade maior de tecidos de resistência mecânica, mas ela diminuiu o componente de água, ou seja, talvez aquela folha já não se tornasse mais tão preferencial pelo ataque do herbívoro, à medida que o componente de água também reduziu, ou seja, não tem tanta oferta desse tipo de recurso para o herbívoro. Por outro lado, o que foi detectado foi uma presença e um aumento de metabólitos secundários relacionados ao controle de herbivoria, como, por exemplo, aqui a concentração de compostos fenólicos que estavam ausentes em diferentes tipos, né, de tecidos que compõem a estrutura foliar nas plantas localizadas na área controle, mas que nesses indivíduos regenerantes começam a aparecer. Então, proteção dos tecidos vasculares, proteção dos parênquimas clorofilianos, com agora uma carga importante de metabólitos secundários como controle e herbivoria. Em Rhizophora mangli, o que a gente percebeu? Entre 2018 e 2019, nesses indivíduos regenerantes, a gente conseguiu perceber um aumento do grau de suculência, ou seja, uma folha se tornando, tendo um conteúdo de água um pouco maior. A massa seca também, ou seja, um aumento aqui também considerável de tecidos de sustentação na folha. E também a gente percebeu uma redução na estrutura foliar, uma redução do ponto de vista da espessura total da folha, ou seja, uma compactação de tecidos, que a gente consegue ver nitidamente no próximo slide. Aqui só chamar a atenção para esses indivíduos, né, no conjunto dessas características analisados pela análise de componentes principais, que a gente realmente tem dois blocos, né, os indivíduos naquele momento, né, de ataque do herbívoro, lá em 2018, e em 2019, dos indivíduos regenerantes, compondo como se fosse um grupo diferenciado. Então, realmente, as características produzidas por essas plantas, ao longo desse tempo, variou e separou como se fossem dois grupos distintos. Então, aqui a gente percebe aquilo que a gente havia comentado, né, uma compactação de tecidos, uma redução da espessura foliar. Então, folhas mais compactas, folhas mais delgadas e com tecido compactado, possivelmente também podem funcionar aí como um aspecto importante de controle dessa herbivoria, um mecanismo físico de controle dessa herbivoria. Bom, então, em síntese, o que seria importante a gente destacar nesses estudos feitos na Baía Babitonga? Que a ação do herbívoro sobre as plantas pode causar alterações significativas no fenótipo defensivo dessas plantas, alterando até por vezes sua capacidade fotossintética e suas taxas de crescimento, mas com vistas à manutenção desses indivíduos no ambiente natural. Essas três espécies desenvolveram diferentes estratégias anti-herbivoria, de forma a se preparar para um novo ataque futuro provocado por esse herbívoro. Mas como isso aconteceu de forma a alterar características importantes, funcionais, ligadas àquilo que o herbívoro talvez procure, essas alterações elas podem indicar, né, uma mudança, talvez, da preferência alimentar do próprio herbívoro no momento subsequente de herbivoria. E, por fim, a mortalidade que foi percebida, né, em muitos indivíduos arbóreos nessas áreas de manguezal não estão diretamente ligadas a essa pressão exercida por herbívoro. Ora, se nos indivíduos regenerantes as plantas conseguiram alterar seu fenótipo defensivo para esperar um novo ataque, isso significa que a planta tem uma capacidade plástica
de suportar esse ataque do herbívoro e se preparar para um próximo evento. Então, isso por si só não configura um fator principal de mortalidade, o que nos leva a supor que existem outras forças, né, possivelmente ligadas às ações antrópicas dentro desse sistema da Baía-Babitonga, que em conjunto contribuíram com essa mortalidade. Ou seja, a planta passou por um estresse fisiológico muito intenso, a partir do momento que a desfoliação foi total da sua copa, né? Então reduzindo a taxa fotossintética, declinando consideravelmente a taxa fotossintética, reduzindo consideravelmente as suas taxas de crescimento naquele período do ataque, aumentando consideravelmente processos de transpiração, energia gasta em processos de cicatrização das áreas que foram lesionadas, enfim, um grande estresse provocado por essa herbivoria massiva, mas que, associado a alterações químicas na qualidade ambiental desses sistemas, levaram muitos indivíduos à mortalidade. Então, a gente deve pensar nisso, uma associação de fatores e não exclusivamente a herbivoria como um processo desencadeador dessa mortalidade. Okay? Então, esses foram os trabalhos, alguns dos trabalhos que nós realizamos, mostrando aí o potencial regenerativo de plantas a eventos de herbivoria, mesmo provocados por espécies exóticas, mas a planta tem essa capacidade fenotípica de responder a isso, mas que elas podem se tornar extremamente fragilizadas quando esses sistemas eles já são fortemente impactados por ações antrópicas outras. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né, do que nós temos desenvolvido aqui nos manguezais de Santa Catarina, com trabalhos funcionais que mostram estratégias adaptativas e a capacidade plástica das espécies de responderem a alguns impactos provocados nesse importante sistema que são os manguezais. Muito obrigado.